Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 8 e 9. Não se perca, segunda aos Coríntios, capítulo 7, versículos 8 e 9. Esse é o texto pelo qual nós vamos conversar nos próximos minutos. E claro, manifesto sempre, incansavelmente, a minha gratidão de dividir esses breves minutos diários com cada um de vocês. Alguns dos que estão aqui diariamente no devocional eu conheço pessoalmente. Outros eu conheço, digamos, virtualmente. Nunca vi presencialmente, mas pela interação online já tem ali um certo vínculo, uma certa amizade, uma certa conexão em Cristo. Mas tem outras pessoas que eu ainda não conheço. Tem outras pessoas que eu ainda nem sei que assistem esse devocional. Mesmo sem saber quem é você, mesmo sem te conhecer, eu louvo a Deus pela tua presença aqui. Eu agradeço por você conectar a tua televisão, teu celular, teu computador, teu tablet, para nós estarmos aqui diante da palavra de Deus. Essa palavra que transforma vidas, que muda corações, que ilumina os olhos, que dá direção aos pés para nós caminharmos a estrada da vida. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua presença e desejo que a cada dia o Senhor fale mais e mais ao seu coração. Quer fazer parte disso? Está aqui a primeira vez? Se inscreve no canal, vem com a gente, estamos juntos de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sem falta, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos lá, gente? Segunda aos Coríntios, capítulo 7, versículo 8, diz assim. Porque Opa, deixa eu pegar aqui outra... Estava na minha anotação aqui, perdão. Versículo 8. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava. Olha que frase forte isso aqui, gente. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava. E de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Já o Deus desejava que aquelas pessoas se entristecessem? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Verso 9. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Deixa eu fazer uma pergunta para você, para a gente começar a nossa conversa aqui. Você deseja ser uma pessoa bem resolvida? Eu acredito que todos nós queremos ser bem resolvidos. Na verdade, quando nós vamos nos resolvendo, na verdade, quando Deus vai nos resolvendo, isso é, de certa forma, uma bênção para nós, não é verdade? Você vai se encontrando ali em sua identidade, em seu propósito, você vai entendendo um pouco mais das suas emoções, você vai aceitando um pouco mais a sua história, não aceitando no sentido de ficar paralisado, mas entendendo que é aquilo que você tem e você vai trabalhando em cima daquilo que você tem. Isso é uma bênção inenarrável, como diriam os antigos. Porém, quando nós começamos a nos resolver, quando nós vamos nos tornando pessoas bem resolvidas, isso não é só uma bênção para nós. Isso nos torna uma bênção onde quer que nós passarmos. Isso nos torna uma bênção, seja numa interação de um seio íntimo familiar, as pessoas que fazem parte do seu núcleo familiar mais próximo, ou também uma bênção em relação a pessoas que nós sequer antes tenhamos visto na vida. Alguém que você interage ali por uma ocasião profissional, por uma situação ocasional da vida, você vai ser uma bênção na vida dessas pessoas também, quando você é bem resolvido. Quando você é mal resolvido, a tendência é que você mais se atrapalhe e atrapalhe os outros do que ajude. Você pode ser até bênção em algumas situações, mas você vai estar sempre entrando em alguns embaraços desnecessários. Por quê? Porque tem coisas mal resolvidas dentro de você. E quando essas coisas forem bem resolvidas, aí as coisas vão começar a ficar, cada coisa no seu lugar, dentro de si, no seu coração. Isso vai trazer paz para você.
Isso vai trazer maturidade, estrutura, solidez, tranquilidade para viver algumas situações, algumas nuances que hoje você vive debaixo de uma guerra que sem fim, uma guerra que você não consegue nem descrever em palavras, sabe? Mas, Tiago, então, o que é que tem a ver esse texto com ser bem resolvido? Para nós sermos bem resolvidos, nós precisamos tratar de muitos sentimentos, muitos pensamentos, muitas nuances da nossa vida. E a tristeza é uma delas. A gente vive muitas vezes numa sociedade que está adoecida, uma sociedade que não entende as coisas como elas de fato são. E aí a gente vai meio que no piloto automático, vivendo como todo mundo vive, sem refletir. E a maioria das pessoas hoje, elas querem fugir da tristeza a qualquer custo. Isso é errado, porque a tristeza, ela nos comunica algo. E existem comunicações que a tristeza nos traz que a gente precisa prestar atenção. A gente pode sentir tristeza por vários motivos. Pode ser um motivo fútil, por exemplo. Olha, eu fiquei triste porque o meu time de futebol perdeu um jogo. Eu considero particularmente, embora seja um amante do futebol, tenha meu time do coração, mas eu considero particularmente que seu mundo não vai acabar se seu time perder. Você pode ficar triste, você pode chorar, você pode lamentar, mas, sinceramente, a vida continua. Na verdade, a vida continua sempre, mas é muito diferente você ficar triste porque seu time perdeu do que você ficar triste porque um ente querido faleceu. Olha o nível de diferença. A razão é completamente diferente. Mas note que essas duas tristezas, elas não envolvem, pelo menos a primeira reflexão, elas não envolvem um contexto moral, sabe? Você não é chamado ao arrependimento porque um parente seu faleceu, a não ser que seja um caso específico da sua história. Mas, via de regra, é a vida acontecendo. Você está triste ali porque tem um afeto, tem um vínculo com a pessoa que se foi. Você está triste ali pelo seu time ter perdido porque você tem um vínculo emocional com o seu time, você tem uma torcida, você tem um desejo ali de que aquele grupo, aquela agremiação, aquela sociedade esportiva vença as partidas e você comemore com seus amigos, você tire sarro de outros amigos, você não quer ser zoado muitas vezes pelo seu colega que torce por outro time, aí você fica triste porque seu time perdeu, você vai ser zoado no outro dia. É super natural isso. Mas são determinados níveis de tristeza que não são englobados por esse texto. Paulo não está falando disso. Paulo está falando de outro tipo de tristeza. E a tristeza, ao invés de ser ignorada e muitas vezes evitada, ela precisa ser refletida. A tristeza precisa ser refletida. É muito fácil perceber por que eu estou triste quando um parente meu falece. Bom, eu estou triste porque eu perdi alguém querido. Eu não vou ver essa pessoa durante muito tempo. Nós nos reencontraremos na eternidade, mas aqui eu vou sentir falta. Quando meu time perde, é fácil identificar. Bom, eu estou triste porque eu torço pro meu time, eu queria que ele vencesse, mas ele perdeu. Mas existem algumas tristezas que a gente evita sem refletir. Isso nos faz mal. Por exemplo, existem pessoas que acabam enveredando em diversos vícios e diversas atividades compulsivas para evitar a tristeza que se abate quando o som diminui, a luz cai e a pessoa fica sozinha. Esse é o clássico caso de alguém que está evitando a companhia de si mesmo. Porque quando você cai em si, algumas verdades sobre você e a sua história começam a gritar. E muitas vezes essas verdades são insuportáveis para o seu ouvido. Logo, você precisa de mais barulho, você precisa de mais festa, você precisa de mais agitação, você precisa de mais energético, você precisa de mais substâncias ilícitas, você precisa de mais experiências muito loucas, porque você precisa estar em movimento, porque se você parar e você cair em si, você vai ter um encontro consigo mesmo e esse encontro é assustador. O que é que uma pessoa como essa está fazendo? Ela não está redimindo a tristeza. Ela está, na verdade, tentando fugir da tristeza. Só que ninguém foge da tristeza. O que essa pessoa faz? Ela tenta fugir da tristeza. Tentar é uma coisa, ela tenta fugir, mas ela, no máximo, consegue adiar o sentimento latente de tristeza. O sentimento nítido. Mas a tristeza continua ali, ó. O vazio continua. Ela não se sente completa, ela não se sente preenchida, ela não se sente em paz. A sua alma permanece aflita, mesmo estando com pessoas legais, fazendo coisas legais,
mesmo estando em situações interessantes. Mas por um tempo a pessoa tá ali, tá sorrindo, tá feliz, de repente, meu irmão, a moral baixa, a pessoa sabe o vazio que tá dentro do seu coração e ela não consegue superar aquilo. Mas, Tiago, o apóstolo Paulo fala de algumas tristezas aqui. Me explica do que é que o apóstolo Paulo está dizendo. Então vamos lá. O apóstolo Paulo diz no verso 8 que primeiro ele escreveu uma carta aos coríntios e essa carta gerou tristeza para os coríntios. E ele fala o seguinte: olha, quando eu soube que vocês ficaram tristes, de primeiro momento eu também fiquei triste. Eu fiquei triste por você ficar triste. Né? Eu acredito que quem é pai aqui sabe muito bem esse sentimento. Porque às vezes o pai e a mãe corrigem o filho, e aí o filho fica triste, né? O filho chora, fica chateado e tal. E o pai e a mãe ficam tristes pelo filho ficar triste. Porque na verdade o pai não está fazendo aquilo para machucar, para magoar, para irritar. O pai está fazendo, na verdade, para ensinar uma lição, para corrigir, está fazendo porque ama. Mas o apóstolo Paulo fala assim: olha, a princípio me arrependi, pois percebi que minha carta os entristeceu. Ou seja, fiquei arrependido de mandar carta. Eu fiquei sabendo que vocês se entristeceram e aquilo apertou meu coração. Ele continua, ainda que por pouco tempo, ou seja, esse sentimento logo passou. Ele ficou um pouco sentido pelas pessoas, né, terem ficado tristes, mas agora, versículo 8, entendeu? Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos. Vamos rebobinar a fita aqui. O apóstolo Paulo está dizendo, escrevi, mandei a carta, vocês receberam a carta, ficaram tristes. Quando vocês ficaram tristes, no primeiro momento eu me arrependi. Mas depois eu fiquei feliz. Peraí, Paulo, o pessoal ficou triste e você ficou feliz? Aí ele vai explicar. Eu não fiquei feliz porque vocês ficaram tristes. Eu não estou feliz porque vocês estão sofrendo. Eu não estou feliz porque tirei o sorriso do rosto de vocês. Ele vai dizer, porque a tristeza os levou ao arrependimento. Que Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu fiquei desconfortável quando soube que vocês se entristeceram. Mas essa tristeza produziu um fruto muito maior que o desconforto. Meu Deus, eu sinto a presença de Deus aqui. Quantas vezes a tristeza a qual nós estamos sentindo, ela nos leva a uma mudança de rota que é um fruto muito mais profundo e muito mais importante do que aquele sentimento passageiro. Que muitas vezes a gente quer fugir da tristeza a qualquer custo e a gente não entende o que a tristeza está nos comunicando. Por exemplo, quando você comete um erro, pode ser um erro simples ou um erro grave, você fica triste porque você cometeu um erro, aquela tristeza ela vai deixar uma marca no seu coração. Uma marca que vai te ensinar a no futuro você fazer diferente. Quando você estiver diante da mesma decisão, da mesma situação, para acertar e errar, você, opa, olha, aquele erro do passado me gerou aquela tristeza. Aquela tristeza me gerou uma reflexão. Aquela reflexão me gerou um arrependimento. Agora eu vou fazer diferente. É por isso que o arrependimento ele vai envolver como consequência uma mudança de rota. Não faz sentido você dizer que está arrependido e repetir o mesmo erro. Entende? A não ser que você seja escravo do pecado. Mas Cristo nos libertou. Em Cristo nós temos essa liberdade de fazermos diferente. Então, quando o apóstolo Paulo fala assim, ó, eu fiquei triste, na verdade, eu me arrependi porque inicialmente vocês ficaram tristes, mas depois eu me alegrei. Porque essa tristeza que vocês sentiram os levaram ao arrependimento. Mais uma vez, usando o exemplo do pai, como um pai que dá uma bronca no filho, e aquela bronca a princípio deixa o filho chateado, o filho fica irritado, fica triste, o filho chora. Mas, embora aquilo aperte o coração do pai e da mãe, se o filho pegar aquele conselho, aquela direção, e seguir aquilo como um norte para a vida, fazer uma boa escolha através daquilo, o pai e a mãe vão dizer assim, ó, valeu a pena. Eu não queria ver ele chorando naquela hora. Eu não queria ver ele irritado naquela hora. Eu não queria ver ele chateado naquela hora. Mas é melhor passar por aquilo e aprender uma lição importante do que deixar sempre com um sorriso no rosto e se dar mal lá na frente. Então o apóstolo Paulo vai dizendo o seguinte: vocês se entristeceram, final do versículo 8, como Deus desejava. É muito forte isso aqui. Porque tem algumas tristezas, não sou eu que está falando, não é Caio Fábio de Abreu que está falando, não é Clarice Lispector que está falando, não é Carlos Drummond de Andrade que está falando, não é Monteiro Lobato que está falando, não é William Shakespeare. O apóstolo Paulo está falando que existe uma tristeza que foi operada nos coríntios segundo a vontade de Deus.
pois vocês se entristeceram como Deus desejava. Ou seja, Deus desejava que aquele sentimento fosse trazido à baila do coração, para quê? Para que ele gerasse uma transformação. Ou seja, o que é que a tristeza está comunicando? Imagina um jovem que vai fazer uma prova. Essa prova é muito importante, mas ele não se prepara como deve para a prova. Ele fica muito ansioso com as festas, as viagens, as saídas de fim de semana. Ele quer muito curtir com os amigos. Ele pensa, olha, se eu não for para aquela festa, se eu não curtir com os meus amigos hoje, eu não vou ser feliz de jeito nenhum. Ele curte ali o final de semana inteiro. Na segunda-feira ele tem uma prova muito importante. E aí ele vai mal na prova porque ele não estudou, porque ele virou noite, porque ele ficou com dor de cabeça na hora da prova, porque ele não se preparou bem. Ele toma uma nota baixa, ele perde a aprovação dele e ali ele fica triste. Naquele momento, ele tem uma oportunidade. Isso não é automático. Precisa ser feita uma decisão. Ele tem uma oportunidade de refletir o que é que aquela tristeza está comunicando para ele. Neste exemplo que eu estou citando, é como se essa tristeza dissesse assim, olha, aquelas festas, aquela saída, aquela farra, aquela virada de noite, eles têm menos valor do que essa aprovação. É por isso que você curtiu, mas aí você perdeu na prova, perdeu a aprovação que você queria, perdeu a chance da sua vida e agora você está triste. A tristeza te leva a refletir o valor de muitas coisas, entende? Essa tristeza que é como Deus opera em nós, é uma tristeza... Só um minutinho aqui, gente. Tenho que escrever um negócio muito rápido, meu Deus. Prontinho. Essa tristeza que opera segundo a vontade de Deus em nós, versículo 9, a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação. Então, sim, haverão algumas tristezas que nos aproximarão de Deus. Ouça uma coisa, Deus não vai lhe poupar dessa tristeza. Ouça, eu não tenho um compromisso aqui com fazer o devocional bombar. Se vier mais gente aqui, eu vou ouvir a palavra de Deus, vou ficar muito feliz. Se você quiser compartilhar esse link, eu vou ficar muito feliz. Se inscrever no canal, deixar o like ou sorrisão de orelha a orelha. Mas o meu compromisso antes do like é um compromisso com a palavra de Deus, com o coração de Deus. E não faz sentido eu estar aqui se eu não for um mensageiro genuíno de Deus, carregando uma mensagem genuína de Deus. E a mensagem hoje é que existem tristezas que Deus não vai nos poupar, e isso é para o nosso bem, porque é a forma que Deus tem de trabalhar. E por confiar no caráter de Deus e por confiar na palavra de Deus, nós confiamos também que a forma de Deus trabalhar é melhor do que a de qualquer pessoa, inclusive a nossa. Talvez em nosso coração nós tenhamos uma ideia melhor do que a de Deus, mas na prática, a ideia de Deus é melhor. A pedagogia de Deus é melhor, a forma de Deus ensinar é melhor, e Ele tem uma tristeza que opera em nós, não é para nos destruir, é para nos transformar. Interessante, gente, vamos ter um negócio aqui, eu quero encerrar com esse devocional, é que existem, o que eu posso dizer aqui? Existem algumas coisas que a tristeza nos comunica. A tristeza pode comunicar a perda de uma pessoa, a perda de uma oportunidade, a perda de identidade, a perda de comunhão com Deus. Mas, normalmente, quando a gente foge da tristeza, nós estamos fugindo de nós mesmos. E quando nós estamos fugindo de nós mesmos, nós estamos fugindo de Deus. Volta comigo lá para o Éden. Adão e Eva estão lá. Eva está tendo aquele diálogo com a serpente. Você conhece a história. Esse casal vai comer do fruto proibido. Eles vão cometer o chamado pecado original. A partir desse pecado, a morte entra no mundo. A natureza sofre todas as consequências dessa decisão humana muito ruim. E a Bíblia diz que antes de Adão e Eva fugirem de Deus, vocês lembram, né? Eles fogem de Deus. Eles vão se esconder ali meio que atrás de uma moita. Mas antes de
Adão e Eva fugirem de Deus, a Bíblia fala que quando eles comem do fruto, as escamas caem dos olhos, eles se percebem nus e eles fazem folhas de figueira para se cobrirem um do outro, para não enxergar a nudez um do outro. Eles estão fugindo de si mesmos. E ao invés de eles correrem para Deus e buscarem arrependimento, dizer, olha, eu errei, eu pequei, eu falhei, eles na verdade fogem, se escondem, e quando Deus puxa a conversa, ainda se faz meio, de desentendido. Adão, onde estás? Não, eu vi que o senhor estava aí e tal, não sei o quê. Adão, o que aconteceu? Ah, a mulher que tu me deste, tal, um monte de coisa. Quando na verdade, Adão, pelo medo que o pecado lhe gerou, Adão estava nada mais nada menos do que fugindo de si mesmo. E fugindo de si mesmo, sem ele perceber, ele estava fugindo de Deus. Nós começamos esse devocional falando sobre pessoas bem resolvidas. Eu tenho certeza que você quer ser uma pessoa bem resolvida. Mas eu tenho ainda mais convicção de que Deus quer mais do que você te resolver. Você quer ser uma pessoa bem resolvida? Mas Deus quer mais do que você te resolver. E muitas vezes, Deus quer nos resolver. Deus quer nos tratar. Deus quer nos transformar. Mas para que Ele faça isso, a gente precisa ter um encontro com Ele. E muitas vezes, sem perceber, a gente foge dele. Sabe como é que a gente foge de Deus? A gente foge de Deus quando nós fugimos de nós mesmos. Quando nós tentamos a todo custo adiar o encontro com quem nós somos de fato. E aí entra-se numa geração que é viciada em dopamina, que é viciada em recompensa cerebral o tempo todo, que é viciada em redes sociais, que é viciada em tanta coisa. E o que é o vício? Uma busca insaciável e inútil por algo que só Deus pode dar. O vício é isso. É uma busca insaciável e inútil por algo que só Deus pode dar. Um viciado nunca se saciará no seu vício. Um viciado nunca encontrará no seu vício aquilo que ele está verdadeiramente buscando. Porque no fundo de todo vício, a busca dele é por Deus. Compreende? Então, quando a tristeza nos abate, e eu fui claro aqui sobre o tipo de tristeza que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 7, se você pegou o devocional do meio, assiste do início para pegar o contexto direitinho e Deus ministrar com carinho no seu coração. Em 2 Coríntios capítulo 7, quando o apóstolo Paulo fala da tristeza que opera segundo Deus, ele faz um comparativo. Tristeza segundo Deus, tristeza segundo o mundo. Tristeza segundo Deus, arrependimento. Tristeza segundo o mundo, remorso. Qual a diferença de arrependimento para remorso? O arrependimento é quando você está realmente, desculpa até a redundância, é quando você está realmente arrependido do que você fez. O remorso é quando você está triste pelas consequências do que você fez. Vou repetir com calma. Arrependimento, você está triste pelo que você fez. Está arrependido pelo que você fez. Remorso, você está triste pelas consequências do que você fez. Eu sei que muita gente já entendeu, mas para quem não entendeu, um exemplo bem rápido. Digamos que um bandido, ele comete um furto. E a polícia pega ele. E aí, naquele momento que a polícia pega ele, ele pensa, poxa, eu vou perder minha liberdade, eu vou pro presídio, eu vou pagar pena, eu vou envergonhar minha família, eu vou ficar exposto. E ele tá triste não porque ele roubou. Ele tá triste porque pegaram ele. Entende? Ele tá triste pelas consequências do erro dele, mas não pelo erro. Se ele tiver a oportunidade, ele vai fazer de novo. E se ele puder acobertar o erro dele, ele vai acobertar e não vai ter arrependimento algum. O remorso é isso, é quando você fica triste pelas consequências do seu erro. Arrependimento é diferente. Arrependimento é você ficar triste por estar distante da vontade de Deus. É por isso, meu irmão, minha irmã, que muitas vezes quando Deus gera um arrependimento genuíno na nossa vida, às vezes não é porque tudo deu errado para nós que a gente foi para Deus. É porque a gente percebe que está distante da vontade dele. Então você fica triste não porque alguém descobriu o que você fez, não porque a sua reputação foi manchada, não porque alguma punição virá sobre você. Você fica triste porque você entendeu que existe uma vontade melhor para você e você desperdiçou. É por isso que o arrependido,
ele vai dar frutos de arrependimento. O fruto de arrependimento é fazer diferente, é viver diferente. Porque agora, quando ele tiver uma nova oportunidade, ele não está triste pelas consequências do erro. Ele está triste pelo erro. Ele fala assim, não, agora eu vou fazer diferente. Por quê? Porque aquela tristeza comunicou para ele o que é certo, o que é errado, o que é o caminho, o que é o atalho, o que é de Deus, o que é do diabo. E aquela tristeza foi um caminho que lhe ministrou e foi um caminho pelo qual Deus lhe alcançou. Eu sei que não é o único caminho, não é a única forma, mas a tristeza muitas vezes é um meio pelo qual Deus se utiliza para nos alcançar, pelo qual se utiliza para se revelar a nós, pelo qual se utiliza para tocar o nosso coração. Meu irmão, minha irmã, se você tem sido acometido por uma tristeza profunda ou por uma tristeza leve, por uma tristeza circunstancial ou por uma tristeza que não passa já tem muito tempo, eu não quero de modo nenhum inutilizar terapia, inutilizar remédios. Tem casos que é para terapia sim, tem casos que é para remédio sim, mas eu te convido também a adicionar a isso uma reflexão. O que é que Deus está ministrando ao seu coração através dessa tristeza? Porque como disse o apóstolo Paulo, no versículo 8, agora porém me alegro não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. O apóstolo Paulo disse assim, olha, o fruto dessa tristeza foi maior, foi mais glorioso do que a dor da tristeza. Tenha certeza que se você levar a sua tristeza para os pés do Senhor, e se você redimir a sua tristeza à luz da palavra de Deus, à luz da direção do Senhor, o fruto disso vai ser infinitamente maior do que a tristeza que você está sentindo. E confiamos na promessa de que um dia estaremos com o Mestre lá, ele enxugará toda lágrima. Enquanto estivermos aqui neste plano, nessa vida, sim, passaremos por tristezas, porque somos humanos, somos limitados, estamos neste plano, mas um dia gozaremos de plenitude, de alegria e toda a tristeza cessará, porque tudo estará redimido e comunicado em Deus e na comunhão que teremos com Ele para sempre. Amém, gente. Eu quero orar com você nesse momento, orar para que o Senhor ministre ao seu coração, para que Ele cele essa palavra na sua vida, para que Ele continue falando com você ao decorrer do dia. Eu sei que muitas pessoas estão ouvindo a voz de Deus aqui nesse momento e muitos de vocês não vão parar aqui no devocional. O devocional vai acabar, vai terminar hoje, mas vai terminar o episódio de hoje. Amanhã a gente volta com mais devocional, segunda a sexta. Mas eu digo, o nosso devocional, a transmissão vai se encerrar, mas Deus vai continuar falando no coração de muitas pessoas. Eu sei disso, eu percebo isso. E eu sei que o Senhor vai falar muito mais profundo contigo durante o dia de hoje. Amém? Vamos orar ao Senhor para a gente fechar esse devocional? Antes da gente orar, se inscreve aqui no canal, deixa um like na transmissão, seu like faz muita diferença. Compartilha essa palavra com alguém. Quem sabe essa não é uma palavra que alguém está precisando, muitas vezes você nem sabe. E Deus vai ministrar o coração dessa pessoa através do seu envio, através do seu compartilhar. E digo mais, se você estiver sentindo a tristeza profunda, uma tristeza que precise, Tiago, a minha questão é específica, a minha questão é detalhada, conversa comigo. Pode ser aqui nos comentários, pode ser no direct da rede social, @tbatista8 no Instagram, pode ser no WhatsApp. Fica tranquilamente à vontade para poder conversar comigo. Eu vou orar com você, eu vou conversar contigo e juntos nós vamos fortalecendo uns aos outros. Essa é a palavra, isso é o que a palavra de Deus nos diz, perdão. Nós caminhamos levando as cargas uns dos outros e a caminhada vai ficar mais fácil quando tem alguém para caminhar junto conosco. Amém? Feche seus olhos se você puder, onde você estiver, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa ministração, te agradecemos porque o Senhor falou conosco, te agradecemos pelo seu amor e pelo cuidado que eu sinto em cada devocional quando o Senhor ministra para nós. Falar a verdade, Senhor Deus, em cada um desses devocionais, o Senhor tem suprido as nossas necessidades e superado as nossas expectativas. O Senhor tem demonstrado o seu amor de um modo especial. Nós agradecemos por isso. Te pedimos, Deus, sabedoria e direção para refletirmos e entendermos o que cada tristeza está nos comunicando.
se é algo trivial, se é algo profundo, se é algo de longo prazo, se é algo urgente. Nos ajuda a entender, nos ajuda a discernir. Nós queremos, Deus, redimir a nossa tristeza em Ti. Queremos lê-la, percebê-la e vivê-la através de Ti. Ajuda-nos, Senhor. Eu creio que Tu és o nosso Consolador e nisso nós descansamos, nisso nós confiamos. Em nome de Jesus. Amém. Gente, antes de sair desse devocional, comenta aqui abaixo como Deus falou ao seu coração. E você já sabe, estamos juntos de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Tem 2 presentes especiais no comentário fixado, nem dá tempo de falar, mas se você for lá e clicar, vai receber esse presente e vai gostar muito. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.